Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia a todos aqueles que nos assistem pelos meios de comunicação. Hoje, nesta liturgia, temos mais uma vez, seguindo o Evangelho de São João, capítulo 6, Jesus se revelando aqui como pão descido do céu, que causa escândalo para as pessoas que o conheciam. Por quê? Todo mundo sabia ali, no caso, de onde Jesus tinha vindo, que conhecia seus pais, então assim, causou um escândalo para os judeus. Como pode ele dizer, afirmar que é o pão descido do céu, se ele vive aqui conosco? Mas eles não compreendiam o tamanho da obra de Deus que tinha acontecido ali. Cristo, ao ser enviado, no caso, ao seio virginal de Maria, ali é obra do Espírito Santo. Então eles não sabiam, então Cristo vai revelando, tenta revelar a todos eles, mas por serem cabeça duras ainda, por acreditarem somente no que aconteceu no passado, a seguir os preceitos do que já estava escrito, já estava profetizado, acabaram não se abrindo àquela verdade que Cristo estava expondo ali para eles. E a gente vê, que essa prefiguração do pão do céu já vem acontecendo lá antes, A gente leu semana passada, no caso em que o povo vai lá está no deserto e o Senhor envia o maná do céu. Mas é um maná que sacia a fome, que enche a barriga, faz com que a barriga cresça. Mas o pão que Cristo promete aqui é o pão que vai nos aproximar dele. É o pão que vai nos transformar, que vai nos ligar, levar a intimidade com Deus. Porque quanto mais nós nos alimentamos deste pão, mais nós nos aproximamos de Deus. Porque nós estamos buscando ser o quê? Semelhante a quem? A Cristo. Então, se nós recebemos o pão descido do céu, que é o próprio Cristo, que se entrega a cada um de nós, nós vamos nos transformando em Cristo. Este era o papel de todos nós cristãos, buscar se fortalecer neste pão, para que nós pudéssemos nos configurar ao próprio Cristo. Nas etapas da formação que a gente vive, no seminário, a gente vive a filosofia, que é o discipulado, e a teologia é essa configuração ao Cristo. Então, é nós nos configurarmos ao próprio Cristo quando nós recebemos este pão que Ele nos oferece, o pão descido do céu, e que nós possamos acreditar verdadeiramente, é Cristo que se dá a cada um de nós, e nós, como famílias católicas, nós devemos buscar nos alimentar deste pão. É toda missa participar e ali receber o pão descido do céu, o pão vivo. Cristo aqui, ele ainda não fala exatamente da Eucaristia, mas ele fala que eu vos darei o meu corpo. Porque lá no momento da Quinta-feira Santa, quando nós celebramos, é Cristo que se dá a cada um dos apóstolos, a cada um dos seus discípulos. Ali é um pedacinho de Cristo que é recebido por eles. Jesus, ele pede ao Pai que possa ficar naquele pão e naquele vinho, para que possa alimentar aqueles discípulos, porque sozinhos talvez eles não consigam. E assim é a nossa vida. Sozinhos, sem a Eucaristia, sem o Cristo na nossa vida, nós não conseguimos crescer na nossa fé. Nós precisamos crescer. Nós precisamos nos alimentar do próprio Cristo, para que a nossa fé possa aumentar. E nós, muitas das vezes, falhamos justamente nisso. É não querer participar da Santa Missa, é não querer fazer a nossa oração pessoal, é não querer ler a palavra de Deus para nos sustentar e assim nos fortalecer. As famílias têm um dever, como a gente falou, aqui essa semana vai ter este momento em que as famílias
vão ser formadas, em que as famílias vão vivenciar esses momentos de pregação, esses momentos onde vão viver temas para fortalecimento da sua fé. Então não deixemos de participar, não deixemos de ouvir a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós ouvimos o seu chamado, nós nos dispomos a amar Cristo, a estar presente, a servi-lo por amor. O principal de tudo é quando nós entendemos que nós precisamos servir, mas por amor. Se eu estou servindo na igreja, é por amor a Cristo, não é por amor ao padre, não é por amor ao coordenador, não é por amor a ninguém que vive aqui, mas aquele que mora dentro de nós e mora no céu. Se nós almejamos a eternidade, então façamos com que a nossa mente e o nosso espírito, o nosso próprio corpo, possa se configurar ao próprio Cristo, porque nós queremos um dia fazer parte do céu, e que realmente sejamos pessoas convictas do que nós queremos, é através da Eucaristia, através desse pão descido do céu. Hoje temos esse privilégio, aqueles que estão aqui com seus pais, têm o privilégio de dizer assim: eu estou aqui com meu pai, eu posso abraçar meu pai, eu te amo, pai, eu dou um beijo no meu pai. Hoje é o dia da comemoração. Todos os dias nós podemos fazer isso, mas tem um dia especial. Assim como o dia das mães, temos o dia dos pais, em que nós nos voltamos para aqueles que são capazes de sustentar a nossa família, que são a cabeça de toda a família, que guiam aquela família. E os pais que possam guiar seus filhos, suas esposas, para a Eucaristia, para o próprio Cristo, para o amor infinito que nós recebemos dele. Este é o dever de todo pai, guiar seus filhos, guiar sua família para Cristo. Enquanto não entenderem isso, talvez a família vai se perder no mundo. Mas quando o pai entende que é o chefe da casa ali e guia sua família, seu rebanho para junto de Deus, aquela família vive em paz. E que nós possamos rezar por estes homens, para que continuem alimentando a sua família e continuem mostrando o caminho a ser seguido. Este é o desejo, creio eu, que este seja o desejo de Deus para todas as famílias, onde todos possam, unidos em comunhão, receber o próprio Cristo, o seu Filho. E que nós possamos verdadeiramente buscar nos alimentar da Eucaristia e fortalecer a nossa família, nos fortalecer para enfrentar essas batalhas. Como nós sabemos, as famílias elas estão sofrendo de fora, muitas tribulações, muitas coisas que estão querendo fazer com que as famílias naturais, normais, sejam destruídas. Deus deixou o homem e a mulher, para que a partir dos dois pudessem formar uma família. E é este o intuito desde o início. Homem e mulher, e assim vão formar a família. Que nós possamos ter em nossas mentes claro isso. Não recebamos as coisas que vêm de fora, as ideologias, para assumir como coisa verdadeira. Mas a coisa verdadeira que nós temos é que Deus criou o homem e a mulher, e a partir dos dois se tornaram uma família. São capazes de procriar, são capazes de levar adiante os filhos de Deus. Porque somente entre um homem e uma mulher é capaz de gerar uma vida. E que a gente possa ter essa convicção e saber que isso é a verdade. As ideologias que estão querendo destruir as famílias, essas não são verdade, são coisas criadas pelo homem. Mas a coisa criada por Deus é isso que eu acabei de falar. E que nós possamos nos sustentar pela nossa fé em Cristo, recebendo a comunhão, que esta é a verdade. Onde o homem e a mulher se unem, deixam seu pai e sua mãe, e ali vão formar a sua família.
e que sejam verdadeiramente pessoas de bem, pessoas que busquem a Deus, que a sua família seja consagrada a Deus. No final do evangelho de hoje, a gente lê assim: quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Então, que nós possamos verdadeiramente nos alimentar deste pão, porque dele nós viveremos para sempre. É a partir deste pão que o Senhor nos se dá a cada um de nós, que nós viveremos eternamente. Quando nós nos alimentamos dele, viveremos na eternidade ao lado do Senhor. Não esqueçamos disso. Não esqueçamos que é somente através deste pão. O pão ali que nós comemos todos os dias na nossa casa, como eu falei no início, ele vai fazer com que a gente engorde, cresça a nossa barriga, mas o pão que nós nos alimentamos, que é o próprio Cristo, vai fazer com que a gente se configure a Ele e possa fazer parte da eternidade ao seu lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.